Olá, este vídeo hoje é direcionado aos pais, aos tios, aos avós, a todos aqueles que têm os seus filhos, têm as suas crianças a frequentar a congregação cristã em Portugal e até nível mundial. Este vídeo é um vídeo de alerta, em que eu vou contar aqui uma situação que ocorreu, em que eu sou testemunha, tive conhecimento e em que outras pessoas também tiveram conhecimento. Eu vou aqui relatar. E quero também dizer que o próprio Ministério da Congregação Cristã em Portugal, que na altura era presidida pelo falecido António Moreira da Fonseca, e todo o Ministério da Igreja do Bom Jardim teve conhecimento deste relato que eu vou dar aqui no meu canal, que vai servir de alerta para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir eu contar o relato dos abusos sexuais que ocorreu na Igreja do Bom Jardim por um encarregado de música. Por isso, se houver dúvidas, se houver pessoas incrédulas daquilo que eu vou falar, quero-vos dizer que há testemunhas dessa situação. Há o encarregado de Valbom, que foi meu professor de música. Ele tem conhecimento disto que eu vou contar. Tem uma nossa irmã que fez parte da limpeza da Igreja do Bom Jardim, que também entrou em contacto com a esposa do encarregado abusador, e que na altura já era ex-esposa, mas que referiu o assunto com ela. Esta irmã também é testemunha daquilo que eu vou falar. Caso o Ministério da Cúpula daqui de Portugal e até da Cúpula do Brás, se quiserem reunir-se comigo para saber se era verdade ou não, eu vou chamar estas pessoas e não tenho dúvidas de que elas vão confirmar aquilo que eu vou relatar aqui. Só se o encarregado de música de Valbom tiver algo a temer e que não queira assumir aquilo que ouviu, só se lhe deu alguma amnésia, porque às vezes as pessoas dão uma certa amnésia em alguns assuntos que não lhes convém, não é? Então, eu, antes de passar ao relato do que eu vou aqui expor, quero dizer a todos aqueles que fazem comentários para me atingir, para me agredir verbalmente, com palavras insultuosas, eu quero-vos aqui dizer que, pela misericórdia de Deus, Deus colocou em mim uma couraça que me defende desses dardos inflamados que saem dos vossos dedos ao ser escritas aquelas palavras. Acredito que vos custa aceitar a verdade, mas acreditem que a louca não sou eu. Porque, no fundo, de sábio e de louco todos temos um pouco. Isto já é um ditado antigo aqui de Portugal. E aquilo que eu vou contar não é uma história da carochinha, é a realidade. Foi o que aconteceu e em que eu sou testemunha do ocorrido. E por isso a minha razão, da minha preocupação em relação àqueles rebuçados balas que são dadas às crianças, e que até a irmã Ruta, esposa do irmão Santino, fez um comentário em que me avivou realmente esse ensinamento. Porque até mesmo há uns 10 anos atrás, tinha o cooperador de jovens e menores do Bom Jardim, que era o irmão Daniel Souza, em que ele dava rebuçados às crianças. E vamos dizer, se há maldade? Não, não há maldade. Não há maldade, mas todo o cuidado é pouco. E por isso eu vou descrever a razão de que eu dizer, mesmo que seja alguém da vossa confiança, não deixeis que as vossas crianças tomem guloseimas, seja de quem for, crianças e juventude. Porque aquilo que eu vou relatar foi não foram criancinhas de 4, 5 anos, não, em que vão iludidas com as guloseimas. Vou falar de jovens
já adolescentes, com 12, 13, 14 anos. E o que ocorreu na igreja do Bom Jardim, por intermédio do encarregado abusador, foi grave. Mas eu vou-vos contar. Como todos sabem, eu fui musicista na Congregação Cristã em Portugal. E no Bom Jardim, a exigência do ensino é tão grande que de X em X tempo, que é de 3 em 3 meses, mais ou menos, faziam-se as tais apresentações de como é que os alunos estavam ou tinham evoluído no seu estudo do instrumento, a nível de solfejo e até a nível técnico do instrumento. Isto era feito de uma forma que causava tensão, apreensão e stress aos alunos. Eu própria fiquei estressada porque também tive que fazer as apresentações. Estar perante uma plateia não é fácil, não é. E estando a ser observada por vários olhares, muito menos. E quando estão envolvidos jovens ou então adultos que se sentem inferiorizados, também não é fácil, não. Mas no Bom Jardim era assim, esta forma. Não tinham essa preocupação de ver que o irmão ou a irmã, o jovem ou a jovem, que não se sentisse à vontade de estar perante uma plateia, de estar a fazer a apresentação do seu trabalho. E, claro está, por vezes não corria tão bem. Outras vezes corria maravilhosamente bem. Até eu às vezes ficava estupefacta perante o desempenho de certos e determinados alunos. Pois bem, numa dessas vezes em que eu também tive que prestar a minha prova perante essa plateia, estava eu, o meu professor de música, o encarregado de Valbom, e estava o encarregado abusador, que ainda na altura eu não tinha conhecimento que ele era abusador de menores, sexualmente de menores. E estávamos até a conversar, porque nas horas a seguir, iria ser feita essa tal apresentação. Até que ele me perguntou: irmã Laurinda, está nervosa? E eu disse: estou um pouco, porque não é fácil estar a fazer uma apresentação perante pessoas que têm formação na área e não é agradável. Para meu espanto, ele pergunta-me: irmã, quer tomar este comprimido? E eu disse assim: comprimido? Para quê? Para ficar mais relaxada, mais calma. Olhe que vai correr muito bem. Lembra-se, senhor encarregado de música de Valbom, desta conversa que foi num café onde nós estivemos a comer um prego, porque estivemos durante a tarde a estudar e depois iríamos ficar para esta audição de música. Espero que não lhe tenha surgido um Alzheimer, senhor encarregado de Valbom. Pois bem, eu fiquei assim: não, mas eu não preciso disso. E até brinquei na altura disse: não, então eu prefiro beber um copo de vinho do Porto, ao menos fico descontraída. Foi esta a minha resposta. Disse: mas dá isto? Dou. E vai ver que fulano e fulano que vão fazer um desempenho extraordinário. Eu disse: pronto. A quem é que ele se referiu foi a jovens que eram menores na altura. E eu pensei: pronto, os pais devem ter conhecimento, com certeza, ele não vai dar nada de mais. Achei estranho, mas como não eram meus filhos, eu fiquei sossegada. Até que, após a audição, eu realmente reparei que uma determinada jovem que teve um desempenho que eu digo: eu estou admirada, porque aquele jovem toca muito melhor do que aquela jovem, mas aquela jovem daquela vez teve um desempenho mais considerado, mais extraordinário. Sabem o que é que ele me disse?
Está a ver, irmã Laurinda? A irmã não quis também tomar aquele comprimido, eu dei aquele comprimido e está a ver o resultado. E eu fiquei, o irmão deu o comprimido à fulana? Em que realmente ela estava solta, estava sem qualquer problema de fazer aquela audição. Essa jovem era a jovem a quem ele abusou sexualmente. Vão-me dizer, e ninguém fez nada? Eu na altura fui ingênua, mas claro está, eu não era nem mãe, nem pai, nem tia, nem avó daqueles jovens que estavam ali à responsabilidade daquele encarregado abusador. Após eu ter sido testemunha dos abusos sexuais e que por acaso foi a mesma esta jovem que teve um desempenho extraordinário na sua audição musical, após isto e passado bastante tempo, eu falei ao Ministério do Bom Jardim, onde estava o diácono mais velho, estava o cooperador de adultos, o Daniel Souza, e estavam os dois anciães, o Benjamin, de Laborim, e o António Moreira da Fonseca, que agora já está a habitar no céu. Esperemos nós que esteja, não é? Apesar de tudo. Ficaram estupefactos, ficaram. Mas o que é que resultou disso? E a questão, porque estou preocupada, e por que razão eu falo tantas vezes no Bom Jardim de que eles estão adormecidos, estão completamente cegos, estão encantados. A questão é que houve uma irmã a quem eu contei que o encarregado abusador dava comprimidos para estimular um desempenho melhor na função da música. E essa irmã disse-me assim, ai Laurinda, eu não admitia que fizessem isso a um filho meu. Isso é verdade? Então essa irmã entrou em contacto com a esposa ou ex-esposa do encarregado abusador, em que lhe disse, irmã fulana de tal, sabia que o seu marido, o encarregado abusador, dava comprimidos aos jovens para terem um melhor desempenho na música? E ela, a esposa ou a ex-esposa, disse, ai não, isso é mentira. Não, não é mentira. Porque a Laurinda falou e aquilo que a Laurinda fala não é mentira. Porque graças a Deus ainda há pessoas que sabem perfeitamente a veracidade das minhas palavras e quando eu falo alguma coisa não é mentira. Eu para falar é porque sei aquilo que falo e tenho razões para o falar. Mas então a esposa do encarregado abusador, ou ex-esposa, disse, então espera aí que eu vou perguntar ao meu filho se isso é verdade ou se é mentira. Passados uns minutos, telefona para essa irmã e diz-lhe, irmã fulana de tal, o que é que tem esses comprimidos? Até os meus filhos tomam quando eles fazem as audições, quando eles vão fazer os espetáculos de música, vão tocar nos concertos, até eles tomam. A resposta desta irmã sábia, desta irmã que fazia parte da limpeza do Bom Jardim e que foi desprezada por não compactuar com estes anjos diabólicos que estão no Bom Jardim, com esta máfia espiritual que lá habita. Esta irmã disse assim, pois é irmã, os seus filhos até podem tomar porque são adultos, podem tomar, mas se o seu marido ou ex-marido desse esses comprimidos a um dos meus filhos, acredito que as coisas iriam virar do avesso. Foi esta a resposta que ela deu. E claro está, essa senhora, a esposa ou ex-esposa do encarregado abusador, não gostou da forma frontal que esta irmã falou e deixou de comunicar com ela. Claro está. E agora eu digo, pergunto aos pais,
continuais a ter confiança, seja em quem for? Porque no Bom Jardim, na época deste encarregado abusador, os jovens que andavam a aprender a música, este encarregado dava-lhes comprimidos para eles terem um melhor desempenho nas suas audições. É verdade, eu não estou a mentir. E aqui imagina-se o que é que ele não terá feito às meninas e aos meninos para poder abusar à vontade. Isto é verdade. Se não, estejam à vontade, senhores da cúpula, senhores responsáveis do Ministério da Congregação Cristã em Portugal e até a nível mundial. Se isto é mentira, coloquem-me um processo. Façam isso. E agora, não há razões para se preocupar? Claro está que se houve um ensinamento para advertir que não fossem dados reboçados, balas, chocolates, fosse o que fosse, até tinha razão de ser. Mas a verdade é que isso ignoraram. Não é? Ignoraram. Porque se um encarregado de música é capaz de ter estas atitudes, acham que é de se confiar os filhos, seja a quem for? Se um encarregado de música é capaz de abusar dos filhos a quem vós confiasteis a dar lição de música e abusa sexualmente, e abusa até no facto de dar comprimidos para que tenham um melhor desempenho, quereis que os vossos filhos se tornem dependentes de estupefacientes? Digam-me. E a louca sou eu? Não foi só um encarregado do Bom Jardim. Houve um encarregado de Pampolite que também abusou. E quantos outros há, sem serem encarregados? Até podem ser cooperadores de jovens, podem ser cooperadores de adultos, podem ser anciães, podem ser diáconos. Digam-me. É de se confiar? Pode-se confiar as vossas crianças, os vossos jovens, seja a quem for? Achais correto que alguém com um ministério, com uma responsabilidade a seu cargo de ter jovens, a sua responsabilidade no ensino da música, neste caso, de que desse estes comprimidos? E agora eu pergunto ao Ministério aqui de Portugal, e pergunto aos pais, e vós confiais os vossos filhos aos filhos deste encarregado abusador, que também eles tomavam estes comprimidos, e que para eles é normal a toma daqueles comprimidos para dar um outro desempenho no exercício da execução dos instrumentos? É caso para perguntar, eu estou a perguntar, eu não estou a afirmar, será que se pode confiar a estes senhores que por acaso são filhos do encarregado abusador, pode-se confiar? Será que eles também não vão administrar comprimidos aos seus alunos? Tudo é possível. Se a própria mulher ou ex-mulher não achou relevante que o seu marido ou ex-marido desse esses comprimidos, é caso para perguntar. É uma família que releva que se dê comprimidos, releva que haja estes atos de abusos sexuais. E a louca sou eu. Acredito que seja difícil de gerir tudo isto e que se chega ao ponto de se ficar assustado, se até nem na própria igreja, na instituição religiosa, se pode confiar os nossos filhos? Não, não se pode. Nos dias de hoje, e já nos tempos de outrora não se podia, e agora muito menos. E as coisas estão cada vez mais a acontecer. Por isso eu faço aqui o meu alerta. Já que o Ministério da Congregação Cristã em Portugal quer fazer ouvidos moucos àquilo que eu falo, então continuem.
Mas depois, ministério, pais, tios, avós, não coloqueis a mão na cabeça por ser tarde demais. Deixo-vos por aqui, não vos vou amassar. Até breve, se Deus quiser. E vós, pais, cuidai dos vossos filhos, porque se vós não cuidardes, o que estiver ao vosso alcance é para fazer. O resto, Deus fará. Agora, não queiram colocar responsabilidade em Deus de que Deus guarda. Deus guarda se o soldado estiver de atalaia também. Deus vos abençoe, fiquem bem e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.